Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar dando prosseguimento à discussão do nosso curso dentro da temática de MATLAB para economistas. Lembrando o nosso trajeto até aqui, a gente começou com a revisão básica de MATLAB. Posteriormente, nós fomos tratar sobre o estudo de microdados, partindo-se de duas bases de dados bem específicas da economia brasileira, que foram as relações anuais de informações sociais para estabelecimento e para vínculo. E lembrando dos dois exercícios bem interessantes que nós fizemos, depois nós fomos estudar o modelo de Solon, e foi bem legal que a gente viu que a gente consegue diminuir o erro quadrático médio nas duas curvas do modelo e da economia real, controlando para o progresso tecnológico. E dando um prosseguimento a toda essa discussão, a gente vai apresentar não necessariamente na aula de hoje, mas com maior profundidade na próxima aula, na qual nós iremos estudar uma rotina no Dynair de Real Business Cycle. A aula de hoje é destinada para a gente estudar modelos da SGE, e vai ser uma discussão bem simples, bem introdutória. E vale ressaltar que essa aula foi preparada em cima de um material da Dynair Summer School de 2021, que eu participei e compilei vários pontos do curso para trazer para vocês aqui. Então, o que é o Dynair? O Dynair, ele se destina a entregar modelos estruturais que são baseados na teoria, certo? E as restrições implícitas na teoria são muito úteis para a gente resolver vários modelos, vários problemas de identificação. Então, os modelos da SGE são construções matemáticas complexas por vários motivos. Eles são modelos microfundamentados, ou seja, os agentes do modelo se comportam conforme descrito pela teoria microeconômica e que implicam várias relações, muitas vezes não lineares. Pensem, por exemplo, na utilidade marginal de uma função CS, a Constant Elasticity Substitution. A gente sabe que essa função de utilidade é bem complicada de a gente trabalhar por conta da não linearidade forte que existe ali por conta dos expoentes. Então, com os modelos da SGE, a gente pode lidar com modelos não lineares. E os agentes do modelo, que a gente vai ver, eles se engajam na otimização intertemporal. Isso é, o que vai acontecer amanhã, no período seguinte, importa para esses agentes. E o que necessariamente eles querem, caso seja um agente representativo ou famílias? O que os nossos agentes querem é o tempo inteiro suavizar consumo no futuro, enquanto as empresas, de outro lado, geralmente se programam para realizar planos de investimento. As expectativas dos agentes também é um tema muito importante a ser levado em consideração, mas que acaba sendo difícil de descrever exatamente como um agente se engaja na formação dessas expectativas. Por isso que a gente usa um atalho bem radical dentro dessa temática, e a gente usa as expectativas racionais. Ou seja, isso significa que nós iremos postular que o agente forma expectativas que correspondem à previsão do próprio modelo teórico. Novamente, a expectativa racional significa que a gente vai estar postulando que o agente, nosso modelo, forma expectativas que correspondem, por sua vez, à previsão do próprio modelo teórico. Novamente, que esses modelos são microeconômicos e são fundamentados na teoria e, obviamente, que tentam responder à realidade. Então, o modelo econômico é afetado por choques estocásticos que representam efeitos externos que não são descritos pelo próprio modelo. E o que esse choque estocástico vai fazer?
ele vai afastar o sistema econômico do equilíbrio, e o retorno para o equilíbrio se dá via uma dinâmica endógena do modelo. E a gente pode pensar que o efeito composto de muitos choques estocásticos e sucessivos acaba sendo um dispositivo do modelo DSGE que gera flutuações que se parecem com um business cycle observado dos dados, a depender do país. Então, em resumo, do ponto de vista matemático, para resolver o modelo, a gente precisa resolver o modelo estocástico não linear, forward-looking, sob expectativas racionais. E fazer isso requer algoritmos apropriados e talvez uma memória computacional bastante grande, dependendo do modelo. Isso a gente vai discutir mais adiante na apresentação. A turma achou então que seria fácil, que seria útil reunir todos esses algoritmos em uma única plataforma, que é o Dynair. E o Dynair é nada mais nada menos do que uma caixa de ferramentas com algoritmos de ponta para a gente lidar com modelos DSGE. E é também uma linguagem de modelagem que permite aos usuários representarem os modelos que desejam analisar e computar as tarefas que desejam que o Dynair execute. Então, o que é que o Dynair faz exatamente? Mais detalhadamente, o Dynair calcula uma solução de um modelo determinístico com uma precisão arbitrária. E em um modelo determinístico, a gente postula que o agente conhece exatamente o futuro. E nessa discussão, a gente vai estar trabalhando com modelos determinísticos e modelos estocásticos. E a diferença é bem simples de ser observada. Determinístico, a gente conhece exatamente o futuro. De outro lado, estocástico, o agente não conhece exatamente o futuro, porque pode existir choques nas variáveis exógenas, que são exógenas ao nosso modelo teórico. Então, a solução estocástica, diferentemente da solução determinística, acaba sendo mais complexa, e para modelos de tamanho médio a grande, nós só podemos fornecer uma aproximação local da trajetória dessas variáveis endógenas. E mais precisamente, com o Dynair, a gente pode calcular a aproximação de primeira ordem ou de ordens superiores para a solução de modelos estocásticos. Isso vai ficar mais claro durante a nossa discussão, tá? Então, o Dynair, ele também permite estimar os parâmetros do modelo DSGE e também faz estimativas de máxima verossimilhança, abordagens bayesianas e também métodos momentos, né, GMM. O Dynair também acaba checando a identificação dos parâmetros estimados, pode calcular a política ótima de um determinado modelo e também realiza a análise de sensibilidade global de um modelo. E o que seria essa análise de sensibilidade global que eu estou destacando no slide? Os modelos SGE, eles têm vários parâmetros, tá? Esses parâmetros, ora, vêm da teoria, ora, eles podem vir dos microdados, por exemplo. E o que é muito interessante nesses modelos é que a gente mostre para o leitor, para um potencial referee que vai ler o nosso artigo, que o nosso modelo ele é robusto para mudanças naquele parâmetro específico. Ou seja, quando um parâmetro acaba caindo do céu ou ele não é calibrado dentro do próprio modelo para fitar alguma estatística, vem, por exemplo, de outros artigos da literatura, ou é muito novo, alguma novidade, é importante que a gente mostre que o modelo pode ser robusto para análises nesse parâmetro, por exemplo. E, dando um prosseguimento, o Dynair também fornece modelos
para Beijenvar, né, BVAR, principalmente como referência para comparação de um modelo DSGE. Ou seja, esse ponto 7 é importante destacar nessa discussão que a gente vai ver que a gente consegue gerar funções impulso-resposta no nosso modelo DSGE. E a discussão é ligeiramente similar à discussão que a gente tem de séries temporais, seja utilizando um VAR estrutural, ou um Bayesian VAR, que a gente sabe que tem parâmetros a serem calibrados no nosso Bayesian VAR. E o interessante é que a gente mostre, como robustez, por exemplo, que as funções impulso-resposta do nosso modelo DSGE se comporte de modo similar às funções impulso-resposta de um modelo BVAR, por exemplo, que vem dos dados. Tá legal? E, finalmente, o Dyner possui uma linguagem macro para facilitar a inserção das expressões e recursos para gerar informações do modelo por meio de tabelas que acabam sendo muito úteis para a verificação dos resultados do modelo. Essas tabelas, elas são cuspidas, como a gente vai ver, como no Windows, só que elas também podem ser checadas no nosso workspace, tá legal? Então, esse modelo que eu lhes apresento no slide é um modelo bem simples, é um modelo de crescimento neoclássico, e nesse caso, o que é que a gente tem? A gente tem uma família representativa que maximiza a utilidade intertemporal que é dada pelo consumo. A gente vê que a mão de obra é considerada fixa, pelo fato de a gente estar vendo aqui que o agente não vai estar otimizando para o fator trabalho, certo? Apenas para o fator lazer. E no futuro, o valor da utilidade aliás, no futuro, o valor da utilidade lá na frente vai ser descontado por um fator de desconto beta, que é o nosso fator de desconto intertemporal. Então, aqui a gente escolhe o consumo que vai satisfazer essa restrição orçamentária, dado que a produção se faz apenas com estoque de capital elevado a alfa, que é o nosso capital share. Ou seja, o agente aqui, ele oferta trabalho de um modo inelástico, por assim dizer. Ele não controla para esse fator trabalho, não é uma variável de controle para ele. E por fim, a produtividade total dos fatores é dada por A, que é de praxe na literatura especializada. A gente vê aqui que a gente está diante de uma economia fechada e sem governo, na qual tudo que é produzido ou é consumido ou é investido, ou seja, Y igual a C mais I. E do modo que o modelo está, a gente não pode trazê-lo diretamente para o script da forma que ele está aqui apresentado no slide, porque se a gente fizesse isso, a gente ia ver que a gente ia estar incorrendo em alguns problemas de otimização. E a sintaxe, como a gente vai ver no próximo slide, é ligeiramente parecida com o próprio MATLAB, só que é diferente. E antes de a gente trazer o modelo nosso teórico para o nosso script, a gente vai precisar derivar as condições de ótimo de primeira ordem desse nosso modelo, e são essas condições de ótimo que a gente vai comunicar para o Dyner, certo? Então, a gente tem o nosso modelo aqui teórico, a gente tem as variáveis endógenas, a gente tem as variáveis exógenas, no caso aqui apenas uma, que é a produtividade total dos fatores, e a gente tem aqui os parâmetros calibrados para esse nosso modelo. Para nossa TFP, Capital Share 0.3, Discount Factor 0.98, Depreciation Rate 0.025, Inverse of Elasticity of Intertemporal Substitution igual a 2, tá legal? Que é esse fator aqui da nossa utilidade. Então, para esse modelo, quando a gente deriva as equações de ótimo
existem duas condições de primeira ordem, certo? Que são essa primeira aqui. E essa primeira a gente vê que a gente está diante da nossa equação de Euler. E a segunda equação é a própria restrição orçamentária intertemporal. Tá legal? E olhando para a condição de primeira ordem, a gente percebe a dificuldade que a gente está enfrentando, tá? E percebam que a gente tem duas equações para duas incógnitas. A gente vê que o consumo presente depende do consumo futuro e que o capital presente depende do capital passado, certo? Isso olhando para as duas restrições aqui de ótimo. E esse problema, exatamente, que o Dainer vai nos ajudar a resolver. Então, agora a gente vê a condição de primeira ordem e a gente pode facilmente derivar na mão essas equações de primeira ordem, né? Essas equações de ótimo. Entretanto, nem sempre isso é possível, nem sempre vai ser possível derivar essas condições de primeira ordem na mão. A gente pode reescrever esse nosso modelo num estado estacionário, tá? Bastando apagar os subscritos de tempo, que quando a gente está no estado estacionário, o consumo presente vai ser igual ao consumo futuro, que por sua vez era igual também ao consumo passado, em T-1. Então, a gente pode escrever o nosso modelo no estado estacionário, apagando o indicador de tempo. Então, novamente, o consumo e o capital devem ser iguais em todos os períodos. E dado o valor da produtividade total dos fatores no estado estacionário, a expressão K barra aqui vai calcular o capital no estado estacionário. Então a gente pode derivar o estado estacionário para o consumo, consequentemente, por conta que a gente já derivou anteriormente o capital de estado estacionário, tá legal? E o que é o capital de estado estacionário? Percebam que a gente está escrevendo aqui o capital de estado estacionário apenas em função de parâmetros, tá legal? Percebam que a gente tem aqui beta, alfa, a barra que a gente viu que era igual a 1, o depreciation rate e o capital share novamente. Então, nosso capital de estado estacionário foi reescrito apenas como função de parâmetros. Uma vez que a gente consegue reescrever o capital desse modo e eliminar esse subscrito aqui da segunda equação, a gente pode reescrever essa segunda equação substituindo um K por K barra, que a gente achou aqui em cima, de modo que a gente tem também o consumo de estado estacionário escrito também apenas como função de parâmetros, pelo fato de K barra também ser escrito como função de parâmetros apenas. Tranquilo? Agora nós temos os principais elementos para escrever o arquivo do modelo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui a sintaxe do código, tá legal? Percebam que o code é ligeiramente diferente ao código que a gente está acostumado a mexer no MATLAB, tá legal? Tanto é que o script não tem mais o sufixo .m. Esse script que eu lhes apresento tem um script .mod, tá legal? E o que a gente tem aqui? A gente primeiramente declara as variáveis endógenas, C e K, isso aqui é como se fosse um built-in function do próprio Dainer, ou blocos de código, certo? Como a turma costuma chamar. Var exo são as variáveis exógenas, a gente tem apenas uma, que é o nosso TFP. A gente aqui está declarando quais são os parâmetros e posteriormente a gente apresenta os valores desses parâmetros, tá legal? Depois, nesse outro bloco de código, a gente vai estar declarando quais são as
condições ótimas, ou seja, as condições de primeira ordem do nosso modelo. Nessa primeira equação aqui, a gente tem a nossa equação de Euler. Percebam que a gente tem aqui o consumo presente e o consumo futuro. E aí é interessante destacar o consumo presente e o consumo futuro aqui, já para adiantar como que essas equações se comportam, novamente, que são diferentes do MATLAB. Onde tem o subscrito T no nosso modelo, a gente não precisa indicar aqui num bloco de código. Entretanto, quando a gente tem o consumo futuro ou consumo presente, digo, T mais 1 e T menos 1, a gente tem que destacar dessa seguinte forma. Ou seja, depois da variável endógena, a gente abre um parêntese. Aqui parece que tem um espaço, mas não tem, apenas impressão. Logo após a variável endógena, a gente abre um parêntese e digita mais 1, para indicar que esse consumo é o consumo futuro. Tá legal? Assim como a TFP. Aqui lembrem-se de que era o capital realmente num período T. De modo que a gente pode seguir aqui para a segunda equação. Aqui é a nossa restrição orçamentária intertemporal. E o que a gente tinha aqui, percebam que é nada mais nada menos do que Y igual a C mais I. Lembrando que a gente tem uma economia fechada, sem governo, na qual os indivíduos ou vão consumir ou vão poupar para o consumo futuro, certo? Poupar ou despoupar, dependendo do estoque de capital inicial. Então, aqui a gente tem consumo presente, capital presente também, o capital num período anterior, tá legal? E também o capital num período anterior novamente. Por fim, nesse terceiro bloco de código, a gente tem o que a gente chama de Steady State Model, certo? E percebam que a gente sempre inicia com indexadores que são com... Não é a melhor palavra, indexadores, mas com... eu poderia dizer que são built-in functions, só que são já sintaxes pré-estabelecidas dentro do próprio Dyner, ok? Então, a gente tem aqui parâmetros, sempre será assim, parâmetros que a gente declara, e percebam que sempre tem ponto e vírgula ao final. Se a gente rodar o nosso código sem o ponto e vírgula no final, a gente vai ver que a gente vai estar incorrendo em erros, tá legal? Então, para declarar as condições de primeira ordem, a gente declara aqui em model, e a gente fecha aqui com end, tá legal? Mesmo modo, Steady State Model, para esse modelo, como a gente consegue derivar na mão, a gente tem que indicar para o Dyner que a gente está transmitindo aqui nesse bloco de código quais são os resultados para nossas variáveis endógenas de estar estacionário. E lembrando, isso daqui a gente derivou na mão, quando a gente abandonou os subscritos de tempo para capital e para consumo. Então a gente tem aqui o capital de estado estacionário e o consumo de estado estacionário, terminando com end também. A gente, nesse caso, tem uma especificidade desse modelo, que a gente tem um valor inicial, certo, da nossa TFP, e a gente tem que dar aqui esse valor inicial, certo, porque ele é uma variável exógena, e ao fim a gente declara aqui que isso aqui é para checar se essas equações aqui são de fato as equações de estado estacionário, tá legal? Para esse modelo especificamente, a gente não está gerando nenhum choque, certo? A gente poderia, obviamente, modelar essa variável exógena como um processo autorregressivo de primeira ordem. A gente poderia aqui dentro do parâmetro imputar um parâmetro que fosse representar a persistência de choques dado nessa variável, e a gente depois veria como essas variáveis endógenas iam caminhar no decorrer do tempo até voltarem para o estado estacionário, tá legal?
Mas nessa parte aqui, apenas para mostrar como que é a sintaxe do Dynair, que roda dentro do MATLAB ou dentro do Octave, que é a versão free do MATLAB, tá legal? E para finalizar, eu já adiantei aqui o que a gente tem. Então, aquele último comando aqui, stead, percebam novamente que sempre terminando com ponto e vírgula, ele é um comando que ele funciona para avaliar, verificar e exibir o valor de estado estável, o valor de estado estacionário conforme especificado num bloco steady state, certo? Então, pessoal, essa primeira parte foi para apresentar o Dynair propriamente dito, o que ele faz, e na aula 2, eu pretendo aqui dividir essa discussão, esses 42 slides, em 3 ou 4 aulas, de modo a não ficar algo muito maçante, tá legal? Mas na próxima discussão, eu vou apresentar aqui o problema geral do Dynair, certo? Que também eu vou discutir como que o Dynair faz o cômputo desses cálculos, e também apresentar um modelo geral e de aproximação local, certo? Lembrando que a gente está o tempo inteiro trabalhando com modelos não lineares. Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Até mais.